E aí, nono ano, de boa? Tranquilo? Vamos então retomando. E agora estamos na apostila 2, módulo 5, segundo bimestre começando. E, cara, esse assunto aqui é muito legal. Eu sou fascinado por esses tópicos que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, me acompanha aí para a gente dar início ao nosso segundo bimestre, tudo bem? Vamos lá, ó. O nosso assunto agora é um assunto que eu considero um tanto quanto complexo, tá? Mas ao mesmo tempo é muito legal, é muito interessante, porque você está assistindo o mundo de hoje se formar, cara, tá? Então o nosso assunto agora é o período entre guerras, tá? Chamado aqui pela autora da sua apostila de A Era dos Contrastes. Então vejam só, nós estamos falando aqui de um momento da história que vai ser encaixado entre o final da Primeira Guerra Mundial, em 18, até o começo da Segunda Guerra Mundial, em 39, tá? Então, para que você entenda tudo bonitinho, legalzinho. Estamos falando entre final da Primeira e início da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando foi a primeira? De 14 a 18. Quando foi a segunda? De 39 a 45. Eu queria poder escrever, mas eu não tenho instrumentos para isso. Muito bem. Enfim, tá? Vamos lá. Vejam que nesse momento da história, a gente pode afirmar que a Primeira Guerra Mundial teve vários perdedores, né? Afinal, o continente europeu ficou arrebentado após a guerra. A Alemanha foi quem mais perdeu. E nós já falamos isso, inclusive, em aula. Mas a Europa como um todo também perdeu. Eu sempre brinco com isso, e que vontade de estar presencialmente para poder trocar essas ideias com vocês, que a Primeira Guerra Mundial teve um grande vencedor, que foram os Estados Unidos. Tá? A Primeira Guerra, ou a Grande Guerra, foi muito vantajosa para a economia americana, que vai ser assolada, não é, de um momento para outro por um grande índice de consumismo. Afinal, a economia fica muito forte após a Primeira Guerra Mundial. Tá? E um grande exemplo desse momento histórico são os avanços que acontecem na área automobilística, na área de automóveis. Então, agora, a indústria do Henry Ford, principalmente do Henry Ford, começa a produzir muitos automóveis, o preço começa a cair e todo mundo, quase todo mundo na verdade, tem automóveis em casa nesse momento histórico. Tá? Então vejam, para a economia americana, tudo vai muito bem. É a época do consumismo. Não confundam com comunismo, tá? Por favor. Muito bem. E vejam que nesse momento histórico também, a mulher ganha mais importância. Porque lá na Europa, como os homens estavam em guerra, cabe à mulher manter a sua casa. Então a mulher vai trabalhar, a mulher começa a lutar pelos seus direitos, pelo direito de poder votar. Né? Então surge o movimento sufragista, que exige que a mulher possa votar também. A mulher começa a cobrar a igualdade de direitos, ela quer ter os mesmos direitos que o homem tem. Tá bom? Tudo bem? Legal. Super tranquilo. Agora, vamos entender o seguinte, ó. Quando a guerra acaba, a economia americana vai muito bem, tá? Tá muito forte, mas não vai conseguir se manter. Em 29, acontece uma grande crise,
que começa em Nova York, na Bolsa de Valores lá em Wall Street, né? Essa crise arrebenta com a economia americana, vai atingir o mundo todo e vai chegar no Brasil também. Vejam a imagem aqui. Nós temos esse homem, que até então era o investidor da Bolsa de Valores, vendendo um automóvel por $100, tá? Que é 1/10 do valor real do carro na época. Então, nós vamos tentar entender ao longo das próximas aulas de que forma uma economia tão sólida, tá, acaba entrando em colapso. Então, nesse momento do entre guerras, nós temos muita coisa acontecendo, tá? Esse período, que vai de 18 a 39, são só 21 anos, mas tem muita coisa acontecendo ali, tá? Por exemplo, a gente vai observar aqui a queda na economia americana, a crise de 29, a gente vai começar a estudar agora o surgimento do nazifascismo na Europa, tá? Vão entrar em cena figuras como Hitler, Mussolini, tá? No Brasil tem muita coisa rolando também, uma revolução que coloca fim à política do café com leite, levando Getúlio Vargas à presidência, tá? Então tem muita coisa interessante para a gente ver somente nesse módulo, tá? É um assunto muito rico, é um assunto que tem uma certa complexidade, tá? E eu preciso muito da sua atenção e que você se dedique aos estudos, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Essa aula aqui, desculpa, não vai ser de meia hora, eu vou dividi-la em 2 de 15 ou em 3 de 10. Por quê? Na hora de mandar para o YouTube, fica muito pesado e acaba atrasando o nosso trabalho também, tá? Muito bem, ó. Vejam essa imagem da página 125. Temos aqui alemães recolhendo restos de comida no final da Primeira Guerra Mundial, tá? Você vai se lembrar o seguinte, ó. A Grande Guerra, ou Primeira Guerra, teve como palco o continente europeu, tá? Ela foi uma guerra que, mesmo que tenha envolvido outros países também, o palco dela foi a Europa. Então, é a Europa que fica devastada ao final da Primeira Guerra. Cidades bombardeadas, destruídas, milhões de pessoas mortas, indústria arrebentada, campo destruído, enfim. E você sabe que isso tudo gera, ao final do conflito, muita fome, muito desemprego, muita falta de perspectiva, enfim, tá? Eu já falei que a grande perdedora da Primeira Guerra foi a Alemanha, tá? Então a Alemanha é quem realmente perde a Primeira Guerra Mundial e vai se vingar mais tarde exatamente por isso, tá? Mas a Europa como um todo também perdeu, tá? E uma coisa importante, a Alemanha vai querer se vingar. A Alemanha vai buscar se levantar, vai conseguir se reerguer e partir para a vingança contra a Europa como um todo. Tudo bem? Então entenda isso, ó. Primeira Guerra Mundial, o grande perdedor foi a Alemanha, tá? Mas a Europa como um todo também perdeu. O grande vencedor da guerra foram os Estados Unidos. Em aula eu falo muito o seguinte, ó. Aquele mundo multipolar de antes da guerra não existe mais. Então, até a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos várias potências, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. No final da Primeira Guerra Mundial, o mundo só tem uma grande potência, que é a economia americana, que vai assumir, a partir de agora, a hegemonia do mundo capitalista, tá? Então, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, a economia americana se transforma
na maior do mundo. Tudo bem, é o país que mais vai exportar e que mais vai importar no mundo todo. Tudo bem. Como é que essa hegemonia pôde acontecer? Os americanos vendiam armas tanto para a Tríplice Entente, lembra, Entente, England, Inglaterra, França e Rússia. E vendiam armas também para a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Tá? Então, os americanos foram espertos porque vendiam armas para os dois lados, ganhavam grana dos dois lados em conflito, e mais importante, o conflito não aconteceu em território americano, aconteceu na Europa. Tudo bem? Ao final de tudo isso, ao final da guerra, a economia americana é a maior do mundo. Tudo bem? Vejam só. Nesse momento de entreguerras, quando termina uma guerra e começa outra, nós temos que os americanos respondem por 30% de toda a produção industrial e agrícola do mundo. A indústria de automóveis, a indústria de construção civil, de setor elétrico, tá? Vão alavancar esse boom econômico americano. Tá? E o americano médio agora, mesmo pobre, vai ter emprego, então tem muito emprego, é quase uma era de pleno emprego. Então, se tem emprego, as pessoas têm renda, se tem renda, elas vão gastar. Tá? Então, até esse momento da história, nunca os americanos consumiram tanto. Torradeira, aspirador de pó, rádio, gramofone, toca-disco, enfim, cara. A classe média gastava demais. Tinha 2 carros na garagem, moravam em casas muito boas, tá? É o famoso American Way of Life, tá? Ou estilo de vida americano, onde as pessoas têm muito emprego, a renda é relativamente muito boa e as pessoas estão gastando como nunca. Inclusive, há um grande avanço também na indústria do cinema, tá? Lá em Hollywood. Tudo bem? Vejam só. Então, se você é uma região muito rica materialmente, tem uma indústria de cinema muito forte lá em Hollywood, o mundo todo vai começar a copiar o seu padrão de vida. Tá? Vejam aqui uma imagem lá de Nova York, da Times Square, tá? Um centro econômico mundial já na época. Tudo bem? Agora, vamos entender o seguinte, ó. A cultura da época vai ter um avanço muito grande também, tá? Por exemplo, ó, na área do lazer americano, surgem espaços como teatro, novos cinemas, centros esportivos, enfim. E tudo isso começa a gerar um grande lucro também, tá? No momento em que a mulher americana vai conquistar o seu direito ao voto. E aqui tem um detalhe importante. Quando se fala em acesso à economia, quando se fala em pleno emprego, em direito ao voto, nós estamos falando da mulher ou do homem, enfim, de cor branca. Tá? Os negros, a mulher negra, só vai conseguir votar lá nos anos 60, a partir de 65. Tudo bem? Então vejam que esse novo nível, esse novo padrão de vida americano só se encaixa as pessoas de pele branca. Tudo bem? Nosso tempo aqui já está chegando na metade, tá? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e eu publico a segunda parte daqui a pouquinho. Tudo bem? Daqui a pouquinho para mim, porque para vocês vai ser simultâneo. Legal? Pessoal, por enquanto é isso. Eu vou já deixar a segunda aula prontinha para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que
que a gente troca uma ideia também. Valeu? É isso aí. Até daqui a pouquinho.